agora uma mensagem de fé através do pastor Anderson. Fique sintonizado, pois a palavra de Deus vai falar com você. Muito bem, vamos então à nossa mensagem do dia nessa manhã agradável de terça-feira. Hoje é dia 19 de setembro e o ano é 2017. Para você que acompanha essa mensagem, um bom dia. Para você que está acompanhando ao vivo através desse vídeo, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, o seu lar, aonde você estiver. Que a graça do Senhor alcance você, alcance a sua casa, mediante a pregação do Evangelho nessa manhã. Esse é o meu desejo de coração. A mensagem de hoje está em Hebreus, capítulo de número 3. E a Bíblia diz assim: pelo que, irmãos, santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo ele fiel ao que o constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Lembra você que ontem nós falamos a respeito da superioridade do Senhor Jesus em relação aos anjos, e hoje, na continuidade desse assunto, a superioridade de Cristo, nós vamos entender que Cristo também é superior a Moisés. Aliás, afinal de contas, Cristo ele é superior a qualquer homem, a qualquer profeta, a qualquer dos apóstolos, a qualquer dos discípulos, a qualquer um dos profetas, dos sacerdotes que já existiram ou que ainda existirão. Cristo é superior. A Bíblia diz que Ele é o nosso apóstolo e o nosso sumo sacerdote. Primeiramente, apóstolo. Jesus, Ele, quando passou por essa terra para cumprir a sua missão, a Bíblia nos ensina que Ele fez um papel de apóstolo. Quando você vai estudar a palavra de Deus, a origem da palavra apóstolo, o sentido dessa palavra, o significado do termo apóstolo, você vai entender que consiste em aquele homem que abre uma obra, aquele homem que vai em campo alheio e ele então dissemina o Evangelho, ele então prega a mensagem, ele faz a obra e depois ele estabelece homens, estabelece pessoas, mulheres, jovens, estabelece uma liderança para poder então assumir o trabalho que ele começou. E ele parte então para outra cidade. Nós vemos um exemplo disso também na figura do apóstolo Paulo, que passava pelas cidades, passava pelas regiões, pregava o Evangelho, convertia pelo Espírito Santo muitas pessoas. E estas pessoas então eram treinadas por ele, eram capacitadas, se tornavam líderes. E aí o apóstolo Paulo deixava aquelas igrejas aos cuidados daqueles homens, daquelas mulheres, daquelas pessoas e partia para abrir um campo missionário em outra localização. Nós vemos que o Senhor Jesus, ele foi o precursor de tudo isso. Ele passou por essa terra, ele ensinou os discípulos, e a Bíblia diz que ele partiu para a glória e comissionou a cada um dos discípulos para que dessem continuidade ao Evangelho, a mensagem de salvação. Por isso, nós vemos aqui o autor de Hebreus comparando Jesus como nosso apóstolo. Foi ele que deu início a esse trabalho apostólico, treinando os discípulos, ensinando-os, comissionando-os. A grande comissão, como todos nós conhecemos, portanto, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. E logo após partir, Jesus então deixa a responsabilidade para os seus discípulos, e eles dão continuidade a esse trabalho.
E esses discípulos treinam outros homens, outras mulheres, outras pessoas, que também treinam outras pessoas. E o Evangelho pode chegar nos dias de hoje até o nosso coração. Mas o grande precursor foi o Senhor Jesus, o grande apóstolo, que fez esse primeiro trabalho, integrando os discípulos, treinando, ensinando e os enviando para darem continuidade. A Bíblia também diz que ele é o nosso sumo sacerdote. Desculpa. A Bíblia nos ensina que o sumo sacerdote, nos períodos bíblicos do Antigo Testamento, eles tinham o papel de se apresentarem uma vez diante de Deus durante o ano. E eles deveriam levar um cordeiro imaculado para apresentarem os pecados da nação e depois trazerem da parte de Deus uma mensagem para o povo. E toda vez, todo ano que esse sumo sacerdote entrava num lugar do templo chamado Santo dos Santos, ele precisava estar puro e precisava primeiramente oferecer um sacrifício pelos seus próprios pecados e depois oferecer um sacrifício por todo o povo e por toda a nação. Jesus fez esse trabalho uma única vez, oferecendo-se a si mesmo como sacrifício vivo ao Pai. Por isso ele também é considerado o nosso sumo sacerdote. Mas para finalizar a mensagem do dia, nessa manhã, a palavra de Deus nos mostra que Jesus é superior a Moisés. Moisés é um vulto para o judaísmo. Moisés é um homem enigmático, é um homem emblemático. Moisés, como diz um velho ditado, é um monstro da fé, no sentido positivo da palavra. Foi um grande homem de Deus. Pelas mãos de Moisés muitos milagres aconteceram. O mar vermelho foi aberto. A Bíblia diz que pelas mãos de Moisés água saltou da rocha. O maná veio ao povo pelo poder de Deus, mas sob a liderança de Moisés. Enfim, foi um grande homem. Foi um homem que foi uma grande figura na nação de Israel, até mesmo hoje idolatrado por algumas pessoas. Porém Moisés morreu. Foi um ser humano como eu e como você, de carne e osso, sujeito às mesmas paixões, às mesmas tentações. E ele também, como cada um de nós, ele passou por essa terra como mais um ser humano. Óbvio, foi escolhido por Deus, foi chamado por Deus, foi usado por Deus. Mas aqui o texto de Hebreus nos mostra que Jesus, ele é superior a Moisés. Veja o versículo 3: porque ele é tido de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória da esperança até o fim. Vemos aqui então a superioridade do Senhor Jesus em relação a Moisés. Não podemos colocar no mesmo patamar que Cristo ninguém e nada nesse mundo. Como vimos ontem na mensagem do dia, nem os anjos estão em pé de igualdade com Cristo, muito menos Moisés. Moisés foi um grande homem, porém foi um homem como eu e como você, sujeito às mesmas paixões. A Bíblia diz que maior do que a casa é aquele que constrói a casa. Moisés é criatura, Jesus é o Criador. Que Deus abençoe a sua vida. Saiba disso. Não coloque ninguém no mesmo patamar que Cristo. Não coloque
nada no mesmo ambiente que está Cristo, onde a glória dele, somente ele habitam. Jesus é superior aos anjos, Jesus é superior a Moisés, Jesus é o Criador. A Bíblia diz que Jesus deixou a glória do céu, se fez homem, morreu por nós, mas ele retornou ao Pai, e hoje ele está revestido da mesma glória de outrora. Que Deus te abençoe, que você não faça de nada e de ninguém um empecilho à sua verdadeira adoração, ao seu verdadeiro relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus te abençoe, até a próxima mensagem do dia, se Deus quiser.